Você comprou um sítio ou você tem um sítio e você quer ver mais vida no sítio. Você é daqueles românticos, assim como eu, que gosta da ideia de ouvir pássaros cantando, flores. Você quer uma mata saudável na sua propriedade. Como é que você avalia se o seu sítio está saudável ou não? Quais são os critérios? O que você tem que olhar para você descobrir se o local onde você está tem uma terra fértil ou você vai ter que colocar muita coisa ali para começar a criar o ambiente que você quer. Hoje eu vou te mostrar como você avalia a saúde do seu sítio do ponto de vista de floresta, de natureza, e depois a gente vai tentar pensar em algumas soluções. O vídeo de hoje é o oferecimento da Invictus, uma marca focada em oferecer equipamentos táticos e casuais de alto padrão para pessoas exigentes. Se você já pensou em adicionar funcionalidade e resistência nas roupas e acessórios do seu dia a dia, a Invictus com certeza será o melhor caminho. Com a maior variedade de produtos dessa área no mercado nacional, você vai encontrar tudo o que precisa para ficar mais preparado para os acontecimentos inesperados do dia, sejam eles pequenos problemas ou até mesmo emergências. Pensando em atender diferentes missões, a Invictus traz a nova linha de mochilas no mercado, que contam com 3 variações diferentes, uma para cada tipo de necessidade de espaço. Totalmente modulares, reforçadas e com divisórias inteligentes, a Citizen, Rover e Giant serão ideais para carregar os seus equipamentos em qualquer situação. Além disso, muitos outros lançamentos surgiram neste último mês e merecem a sua atenção. Então, vale a pena conferir o site invictus.com.br para conhecer essa marca que nos apoia há tantos anos. Lembre-se, com a Invictus você está preparado para tudo. Olá, sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo, então vamos conversar hoje sobre como avaliar a saúde de um meio ambiente. Devo lembrá-los que essa é uma perspectiva do mundo da agrofloresta, da permacultura, e não necessariamente na pegada mais técnica do cara que quer produzir num sítio. Eu estou falando aqui numa abordagem mais naturalista das coisas, certo? Para que você quer saber da saúde do seu sítio? Cara, porque se você tem uma terra que é muito fraca, que não tem nada de planta, que é basicamente um terreno vazio, você vai ter que colocar muito insumo ali para ela começar a ter alguma coisa. E existem formas de você avaliar se você vai precisar fazer esse investimento. Então hoje eu vou te mostrar aqui um jeito bem simples de você investigar essa saúde. Bom, como eu disse, você precisa de critérios básicos. O primeiro critério, preste atenção, o primeiro critério que nós temos que investigar quando você olha para um sítio: biomassa. O que é isso? Quantos quilos de coisa viva tem no seu local? Por exemplo, atrás de mim, você está vendo que tem um monte de bambu, né? Ou seja, aqui eu tenho muitos e muitos quilos de biomassa, eu tenho muita coisa viva atrás de mim. Isso é só um exemplo bobo, mas agora eu vou te mostrar, para ficar mais fácil para você entender, duas exemplificações, um local pobre de biomassa e um local rico de biomassa, só para a gente começar essa conversa. Olha só, exemplo número 1, quase nada de biomassa. Percebe esse solo aqui do meu lado, aqui no campo do nosso rancho? Não tem praticamente nada aqui. Você vê, tem umas folhinhas bem pequenininhas, nada que você consiga dizer que tem vida. Então, esse aqui é um cenário desertificado de certa forma. Você só tem um solo argiloso que não vai sugar a água, logo, dificilmente alguma coisa vai crescer aqui porque o solo fica compactado, é um solo duro, e por conta disso, aqui nós temos um terreno um pouco mais estéril, digamos assim. Agora, por outro lado, olha a quantidade de quilos de coisa viva que está atrás de mim. Você imagina que aqui devem haver toneladas de biomassa. E lembre-se, eu não estou só falando de árvores, mas a gente está falando de todas as coisas que respiram ou que estão consideradas vivas neste local. Então olha que interessante, quanto mais coisas vivas em um local, significa que o ciclo da vida, em termos naturais do teu sítio, está mais completo. Quanto menos vida, significa que menos você tem os pilares da sobrevivência naquele local. Já o nosso segundo ponto é a biodiversidade. Porque afinal, se a gente só pensasse em biomassa, se você olha, por exemplo, uma floresta de eucaliptos, você vai falar assim, nossa, ali tem muita biomassa. Só que você tem só uma espécie praticamente, só os eucaliptos. E uma floresta não consegue viver de uma espécie só. Entenda que esse negócio de monocultura, ou seja, uma única espécie em longas camadas aí de terra, isso é coisa de seres humanos, tá? Nós que inventamos esse negócio de colocar, por exemplo, entenda que a natureza ela é sagaz, cara. Por que quando você planta uma plantação enorme de uma espécie só, por exemplo, você planta só milho, por que você tem que ficar lutando contra pragas o tempo todo?
Porque a natureza não gosta da ideia de uma única espécie tomando conta de uma região. Meio que o equilíbrio das forças faz com que pragas surjam para controlar a população daquela espécie que está crescendo demais. Olha que loucura, né? Então a gente meio que vai contra o ritmo do que uma floresta faz. Numa floresta você tem biodiversidade, muitas espécies diferentes. E é isso que mantém esse sistema ecológico funcionando. Vou te mostrar um exemplo agora de pouca biodiversidade e depois a gente vai para o lado contrário. Olha só, esse aqui é um exemplo que engana muita gente, né? Você vê aí uma floresta, olha só, é uma floresta. Não, não é. Isso daqui é um agrupado de pinos que só promove o crescimento do pinus. Você não tem mais nada acontecendo aqui nesse local. Muita gente diz, quem sou eu para confirmar? Você aí nos comentários me diga. O problema das florestas de reflorestamento, eucalipto e pinos, é que onde você planta essas duas espécies, não nasce mais nada. Então você não tem uma floresta, você tem um agrupado de árvores da mesma espécie. Uma floresta exige biodiversidade. Então perceba que ela parece uma floresta, mas não é. Vamos ver o que é uma biodiversidade rica agora? E olhe só que coisa incrível que é esse cenário onde eu estou aqui. Eu não sei contar a quantidade de espécies que nós temos, mas com certeza, só no que cabe na câmera aí, nós temos pelo menos várias dezenas de seres vivos de espécies diferentes neste local. Isso aqui é considerado um local rico em biodiversidade. Entenda que quando a gente fala de biodiversidade, entenda que quanto maior a quantidade de espécies, mais resiliente se torna um local. Porque como ele tem uma dinâmica muito complexa com vários tipos de bichos e plantas interagindo, ele acaba resistindo mais às dificuldades causadas pelo clima ou por situações de desequilíbrio ambiental na grande região. Mas tem um problema. Quanto maior é a biodiversidade, maior é o consumo do sistema. Quanto mais potente é o seu carro, mais gasolina ele vai beber, não é verdade? Então, para manter todas essas espécies aqui funcionais e continuando a florescer e procriar, você vai precisar de um elemento principal da manutenção da floresta, que é o nosso terceiro elemento. Então a gente falou de biomassa, falamos de biodiversidade e agora a gente vai falar de necromassa. A necromassa nada mais é do que a quantidade de material em decomposição no local. A gente tem o costume, né, de ficar varrendo as folhinhas secas do chão para deixar o chão bonito, né? Ah, agora dá para ver o chão, né? O problema disso é que você está tirando exatamente o que sustenta toda a fauna e flora do local. Se você retira a matéria morta do terreno, ele não tem como ganhar nutrientes. E aí você vai ter que começar a adubar. Eu vou te mostrar, por exemplo, mais uma vez, um lugar ruim em termos de necromassa e depois um lugar bom. Olha só, exemplo clássico de um local sem massa nenhuma, certo? Esse local aqui a gente está trabalhando agora, fazendo todas as partes das estradas aqui do rancho, e é natural que quando você passa uma máquina escavando, o que acontece? Não tem nada. Isso aqui é só argila, areia e algum pouco de matéria orgânica e nutrientes. Esse local, ele é incapaz de se renovar. Entenda que o que está aqui é uma reserva finita. Entenda que a quantidade de nutrientes que está aqui sobre o solo, ela não vai ser renovada porque não tem nada novo se decompondo sobre ela. Sim, podridão e decomposição são importantes para a natureza. Então vamos entender o oposto disso aqui, ó, o oposto dessa terra completamente, não vou dizer completamente, mas praticamente estéril. Agora chegamos no local bem mais promissor. É como eu te falei, quanto maior a quantidade de quilos de coisas vivas, maior a necessidade de input, ou seja, de alimentação. E a necromassa tem esse papel. Olha só, aqui por exemplo, nesse mato, nós estamos num lugar muito apropriado. Você tem, olha só, tem folha seca aqui, se desfazendo. Se eu pegar aqui nesse solo, ó, olha a quantidade de folhas, ó. Aqui eu tenho folhas já em processo de decomposição. Eu tenho gravetos, ó, que ó, se eu apertar, ele vai virando barro, ó, ele já se desfaz inteiro, tá vendo? Isso aqui é o que? É retorno de nutrientes para o solo. Já para pensar que coisa louca é isso, né? A floresta cresce, aí parte dela morre, cai no solo e a floresta cresce, parte cai no solo e isso é um ciclo que se mantém. E é exatamente por isso que a gente tem muitos problemas quando você quebra este ciclo. Porque como eu disse, imagine que você tem uma bateria, tá, de carro. Se você tem o alternador ligado na bateria com o carro ligado, você está carregando aquela bateria, que é o caso aqui da floresta carregando a necromassa, certo? Se você desligar o alternador, o que acontece? A bateria vai ser usada e vai exaurir,
vai acabar. E aí você precisa do quê? De adubo, de tratamento de solo. Aqui você não precisa colocar adubo na floresta, né? Por quê? Por conta da necromassa. Então esse solo aqui, ó, cheio de raízes, bem barroso, né? Feito com restos de coisa que apodreceram, é um indicativo de que esse local aqui, ó, tá maravilhoso. Então agora você já sabe, chegou no seu sítio, tem bastante coisa viva, de vários tipos diferentes, e tem muita coisa podre no chão, é um bom indicativo de que o ambiente possui um certo equilíbrio que vai continuar ganhando tração. Entenda que uma floresta ela nunca é estática, ela sempre está evoluindo ou involuindo, ou seja, ela está crescendo ou morrendo, tá? Não tem um meio termo, ela não está em equilíbrio perpétuo. Então esse é o primeiro passo, você já entendeu, é biomassa, biodiversidade e necromassa. Esses são os 3 elementos básicos. Agora vem a segunda parte do nosso vídeo, né? Pô, Júlio, meu terreno, cara, é só terra. Não tem nada, não tem biomassa, não tem biodiversidade, não tem necromassa. O que eu faço para começar a trazer vida dentro do nosso terreno? Bom, vamos começar pelo começo, que é combater o grande vilão dessa história toda. Costumam dizer que terreno exposto é ferida aberta. Terra sem cobertura vai degradar, seja por conta do sol ou seja por conta da água. E a água, meu amigo, como eu disse, ela traz o seu pior inimigo, que é, olha só, a erosão. A erosão, ela não permite que você continue tendo nada no terreno. Por exemplo, aqui no nosso rancho a gente está com um morro que está bastante degradado, ele estava só com uma espécie que estava juntando água, a água estava descendo sem nenhum tipo de canalização e esse morro aqui ele está todo comprometido. Por quê? Porque não houve um tratamento, não houve uma biodiversidade, então ele ficou sobrecarregado de uma única espécie e começou a degradar inteiro. E agora, olha só, a gente tem, isso aqui é só uma das rachaduras, tá? Todo esse bloco de terra que você está vendo atrás de mim está solto. Ele hora ou outra vai cair, espero que não agora. Mas o que acontece é o seguinte, quando você tem um terreno que está sofrendo erosão, ele não consegue produzir nada. Se você jogar semente, a água vai levar embora. Um terreno todo acidentado por conta das valas que correm água, também não vão permitir a proliferação de nenhuma espécie. Então o primeiro passo, quando você está em um terreno, é você olhar para ele e falar assim, cara, como que eu direciono as águas neste terreno para que eu não tenha problemas de erosão? Então você vê, ó, esse aqui é um morro sem redirecionamento nenhum de água, certo? Vamos agora para um exemplo mais saudável. Olha só que interessante, aqui nós temos todos os exemplos que nós precisamos, tá? Aqui está um barranco que está sendo manejado para acabar com a erosão. Agora você talvez diga assim, mas Júlio, nossa, só tem barro aí, não estou vendo mato, não tem nada a ver com o que você falou. Calma, respira. As coisas acontecem de uma forma cadenciada. A primeira coisa que você tem que fazer para acabar com a erosão, diminuir a velocidade da água e canalizar ela para um local onde ela não leve muito sedimento junto. Então, por que esse barranco aqui está sendo gerenciado? Tem um segredinho, olha só. Se eu subir aqui, você vai observar que na metade do barranco eu tenho um degrau, um platô. Este platô aqui, ele tem uma utilidade única. A água que desce por esse barranco chega neste platô e ela vai escorrendo por aqui para sair para um local apropriado. E este barranco aqui, quando chove, esse barranco escorre e vai para lá, para um local apropriado. Então perceba que em um único barranco eu tenho 2 direcionamentos de água para diminuir a quantidade. E mais do que isso, por você ter um platô aqui que é feito para segurar essa água, a gente causa um efeito que é maravilhoso contra a erosão de longo prazo e que vai ajudar na nossa próxima etapa, que é a infiltração de água. Mas antes de falar disso, agora eu vou te explicar num terreno plano. Afinal, nem todo mundo mora numa pirambeira que nem a gente. Olha só, você mora num lugar plano e você tem esse padrão aqui, ó, um solo argiloso, todo cheio de rachaduras. Como é que você evita que essas rachaduras vão abrindo e que essa terra vai sendo lavada para o lado que a inclinação do seu terreno levar? Aí entra o que eu te falei ali atrás. Nós precisamos plantar. Lembra que eu falei que solo aberto é ferida exposta? Isso aqui, ó, toda vez que o sol bate aqui, ele está queimando esse solo e está torrando toda a vida dele. E isso naturalmente vai dificultar o crescimento de alguma coisa nesse local. Então, para que este solo se torne fértil, você vai precisar de retenção de água, que foi o que nós conversamos ali. Então é por isso que você precisa criar
calhas ou redes de distribuição, onde quando a água passa pelo seu terreno, ela vai parando, ela vai desacelerando para que ela entre no seu terreno. Então, infiltrar a água dentro do solo do seu terreno é o primeiro passo, porque aí ele começa a ficar vivo. E aí sim, se eu jogo uma semente aqui, como ele está molhado, bonitinho, ele vai começar a se tornar algo melhor. Agora o negócio começou a ficar bom. Você tem um solo já irrigado, preparado com água e, como eu disse, as sementes vão começar a surgir. E mesmo que você não queira plantar, a natureza é maravilhosa, porque ela já tem espécies que são feitas para colonizar essas áreas que antes eram apenas terra. Essas espécies são conhecidas como as pioneiras. Pioneiras são plantas como essa daqui, por exemplo, uma quaresmeira, que é uma planta pequena, certo? E ela é rústica, ela é robusta, ela aguenta porrada. Você já se perguntou por que aquela desgraça daquele mato que cresce no seu quintal não morre de jeito nenhum? Por isso, meu amigo, porque eles são pioneiros. As plantas pioneiras, elas aguentam sol forte, elas aguentam um solo pobre, elas aguentam de tudo porque elas vão ficar ali. E não são só pequenas, tá? Ó, atrás de mim, você está vendo alguns troncos, são dos jacatiões. O jacatião é uma planta que ele dura mais ou menos de 10 a 15 anos, dependendo do local. E ele é pioneiro também, por quê? Porque ele aguenta porrada, aguenta sol, ele cresce rápido e, olha só, aí está uma característica das plantas pioneiras. Elas morrem rápido. Aí você fala assim, Júlio, mas se elas são tão robustas, por que elas morrem rápido? Meu amigo, tudo na vida tem um sentido. Olha só que incrível. Essa planta, ela serve para crescer num solo pobre. Ela vem com força. Pá! Cresceu! Sobreviveu! E aí então, como a vida dela é curta, ela morre. E quando ela morre, o que ela vira? Você sabe, necromassa. Pois é, ela se torna adubo para a terra. E aí ela começa a enriquecer aquele solo e transformá-lo em mais capaz de colocar plantas mais perenes, ou seja, as plantas que vão durar um bom tempo. É por conta de tudo isso aqui que você está vendo aqui atrás, ó, toda essa vegetação aqui é a vegetação pioneira, tá? Essa vegetação fornece adubo, sombreamento e proteção do vento para que as espécies que duram 50, 60 anos possam crescer no meio delas, e então elas surgem do meio do mato e aí você começa a ter uma floresta madura, como o exemplo que eu vou te mostrar agora. Olha que coisa legal, né? Dá até vontade de falar mais baixo para não incomodar os bichos. Essa aqui é uma parte da mata que já atingiu um estado de sucessão ecológica. É um organismo, imagine que a floresta ela é um organismo só, onde ela já gira entre si os seus próprios sistemas. Então, o solo já está rico de necromassa, a biodiversidade é enorme, você tem muita biomassa espalhada e mais do que isso, você já tem todo um sistema de direcionamento natural da água que se prende nas raízes das árvores e você consegue criar um sistema extremamente complexo que só depende do próprio adubo que ele produz e também do clima, claro, né? Mas tá aqui, ó, não tem como ficar melhor do que isso aqui. Esse aqui é o exemplo final de uma floresta cheia de vida. É claro que para você chegar nesse ponto, infelizmente nós seres humanos vivemos pouco para isso, né? Para você criar uma floresta perene, você vai precisar de 80 anos, 100 anos talvez. Então entenda que quando você começa a pensar em trazer vida para o seu lugar, isso demora. Infelizmente é um processo que vai levar muitos e muitos anos para você começar a ver o resultado. Talvez agora você se pergunte, mas Júlio, como assim? Você está falando que eu tenho que transformar meu sítio numa floresta? Calma, respira, olha só. O ponto aqui é o seguinte, eu estou te mostrando o que é um ambiente ecologicamente saudável e um que está doente, certo? O que eu acredito que nós temos que fazer é encontrar o meio termo dessa história, porque sim, é difícil você criar uma floresta e não tem muita utilidade para nós, para a produção alimentar e tal. Mas é aí que entra o pulo do gato. Nós, seres humanos, somos zeladores da natureza. Então, você pode criar a sua floresta de uma maneira estratégica. O que eu estou me referindo aqui? Pô, você tem um pasto, um pedaço de terra que não tem utilidade nenhuma. Você vai lá, coloca as plantas pioneiras que você prefere. Ou seja, plantas como batata doce, ou como abóbora e feijão. Então olha que loucura, a gente já está falando de plantas pioneiras que vão gerar alimento para você. Aí passa isso, nós vamos então para as plantas perenes, onde você começa a colocar plantas frutíferas, bananeiras. E aí sabe o que acontece?
você cria uma floresta comestível. Olha que legal! Esse é o conceito básico da agrofloresta, um local que você, como ser humano capaz de controlar o meio ambiente em partes, você escolhe criar uma mata do seu jeito. Então, para você criar essa mata, você vai precisar ter esses conceitos básicos. Caso contrário, você vai falhar na base. Agora você já sabe. Você já sabe o que é uma floresta saudável e o que é um terreno desértico. Agora cabe a você continuar se aprofundando nesse assunto. Aqui no Sobrevivencialismo eu vou trazer muito mais conteúdo sobre isso, então fica por aqui que, bom, nós temos todo esse terreno aqui para transformá-lo em uma agrofloresta. Então vai ser maravilhoso poder dividir essa experiência de aprendizagem com você. Se você já tem experiência sobre isso, se eu falei alguma burrada, coloca nos comentários para eu aprender também com os meus erros e você também complementar e tornar isso aqui cada vez melhor para todo mundo poder aprender juntos, tanto no vídeo quanto com os seus relatos. Fechou? Obrigado pela sua presença, deixe sua curtida, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.